A primeira vez que David viu o elefante, este não era maior do que um cavalo e mal respirava. As pernas estavam cobertas de lama, as orelhas pendiam como folhas murchas e um dos olhos estava inchado e fechado. Ele tinha estado a patrulhar o limite exterior da reserva sem nada para além de um rádio, uma espingarda que raramente usava e uma dor de cabeça causada por demasiadas noites sem dormir. O calor brilhava sobre a erva alta e o horizonte estava manchado de fumo distante. Os caçadores furtivos tinham sido vistos nas proximidades. No início, ele pensou que o bezerro estava morto. Ele não se mexeu quando se aproximou. Nenhum gemido, nenhuma respiração ofegante. Apenas quietude. Depois, quando se ajoelhou ao seu lado, ela mexeu-se. Não muito, apenas um tremor no flanco. Foi o suficiente. Ele pediu reforços pelo rádio. Demorou 4 horas para que a ajuda chegasse. Durante todo o tempo, David permaneceu ao lado do bezerro. Deitou o cantil sobre o tronco para o arrefecer. Afugentou os abutres quando estes pousavam demasiado perto e sussurrou-lhe como se isso pudesse manter ligado ao mundo. Quando a equipa veterinária finalmente chegou, o médico-chefe disse: "É um milagre ela ainda estar viva." A mãe provavelmente tinha sido morta. Havia sinais nas proximidades, pegadas de botas, cartuchos de balas, arbustos achatados. O resto da manada tinha fugido, mas esta tinha sido demasiado lenta. Demasiado jovem. David ficou durante a cirurgia, durante a recuperação, durante a reabilitação. E lentamente, o bezerro voltou. Mais forte, mais alto. Ela seguia-o como uma sombra à volta da vedação, tropeçando nos seus próprios pés, mas alcançando-o sempre. Ele chamava-lhe Suri. Não era suposto dar-lhe um nome. Nem por isso. As diretrizes de conservação desencorajavam o apego. Mas ele não era bom a seguir diretrizes. Ele trouxe-lhe bananas. Tocava música blues antiga num altifalante portátil de lata, enquanto estava sentado junto à caneta dela. Ela pressionava a tromba contra o arame da corrente sempre que o via, chiuriando e roncando até ele se rir e lhe dizer para se acalmar. E depois, sem mais nem menos, ela desaparecia. Não estava morta. Não estava perdida. Apenas libertada. A Suri tinha recuperado. Ela estava saudável, forte, capaz. A equipa levou-a para uma zona de realojamento a 300 milhas a norte, onde se juntaria a uma manada num corredor de migração protegido. David só foi informado depois de tudo ter acontecido. Uma manhã, chegou ao trabalho e o recinto dela estava vazio. Não houve despedida. Nenhuma cerimônia. Apenas uma nota no quadro branco. Suri movida. 6:30 a.m. Ficou ali parado durante muito tempo, com a mão no fio da corrente, o altifalante ainda quente na sua mochila. E depois foi-se embora. 20 anos se passaram. David deixou o mato e voltou para casa. O seu joelho estragou-se nos seus 40 e poucos anos. Demasiados saltos maus, aterrigens moss, mau tempo. Comprou uma cabana perto da floresta, numa zona do país onde ninguém fazia perguntas. Deixou crescer a barba. Tornou-se bom a arranjar rádios. Não falava muito. Também não bebia. Só fazia biscates, esculpia madeira, lia notas de campo antigas que tinha guardado. Mantinha uma fotografia de Suri numa moldura vazia na sua estante, não pendurada, apenas ali. Para o caso de se esquecer da cara dela. Ele achava que ela já tinha morrido há muito tempo. Caçadores furtivos, doenças, predadores naturais. Os elefantes nem sempre tinham uma oportunidade justa, mesmo os que tinham sorte. Mas depois veio a tempestade. Chegou em meados de outubro. O tipo de tempestade que arrancava as telhas dos telhados e atirava as árvores como se fossem lápis. David aguentou-a na sua cave, com a lanterna bem agarrada, o rádio a zumbir com estática. Quando passou, a estrada estava bloqueada. Os cabos elétricos caíram. De manhã, percorreu a propriedade, verificando os danos e limpando o que podia. Foi então que viu os rastos. Grandes. Demasiado grandes. Não eram de urso. Não eram de alce. Cortavam a parte de trás da sua propriedade, enterradas profundamente na terra encharcada. David Peruda Resper. As pegadas eram redondas. Largas. Ele ajoelhou-se ao lado de uma e colocou a mão no centro. Nem sequer chegou às bordas. Levantou-se lentamente. Virou-se para as árvores. E no fundo dos pinheiros, algo se moveu. David não se mexeu.
Durante alguns segundos, a floresta à sua frente ficou silenciosa, exceto pelo suave pingar da chuva nas folhas, o ocasional farfalhar do vento nos ramos dos pinheiros e o lento e deliberado estalar de galhos lá longe, demasiado pesados para serem enviados, demasiado medidos para serem o acaso. Espreitou para as sombras entre as árvores, com o batimento cardíaco lento e intenso nos ouvidos. E então, por um momento, ele viu uma silhueta, alta, imóvel, mal visível entre os troncos, enquadrada na névoa e na luz do sol que cortava uma brecha nas nuvens. Um elefante. Não era uma alucinação selvagem, não era uma forma confundida no nevoeiro. Era real. As presas eram desiguais, uma mais comprida do que a outra, e a orelha esquerda estava rasgada de uma forma que despoletou algo profundo na sua memória. Ele deu um passo à frente, com a boca seca. Ela não correu, não atacou, simplesmente olhou para ele. E, naquele olhar, David sentiu os anos a desaparecerem. A selva, o centro de reabilitação, a música de blues a tocar no altifalante, tudo isso voltou num só fôlego. Ele sussurrou o nome dela, meio com medo de quebrar o feitiço. Sorry, o elefante pestanejo. Depois, com um balançar de cabeça quase imperceptível, recuou para o meio das árvores e desapareceu. David não dormiu nessa noite. Sentou-se junto à janela com uma lanterna, observando a orla da floresta, sem saber se o que tinha visto era mesmo real ou apenas algo conjurado pela solidão e pela memória. Mas os rastros permaneceram. E na manhã seguinte, perto do limite da propriedade, ele encontrou algo que não conseguia explicar: bananas. 3 delas, ligeiramente magoadas, estavam dispostas numa fileira perto da vedação. Ele não comprava bananas há meses. Não havia vizinhos num raio de quilômetros. E os ursos não empilhavam fruta. Pegou nelas, com o coração a bater forte, e virou-se para a floresta. Suri, ele sussurrou novamente, como se estivesse chamando um velho amigo. Naquela tarde, ele tirou o velho altifalante do fundo do armário. Quase não funcionava, empoeirado, enferrujado, cheio de estática. Mas quando ele apertou o botão de play, soltou uma melodia de blues crepitante que encheu a cabana como um eco de outra vida. Colocou o altifalante no alpendre das traseiras, virado para as árvores, e deixou-o tocar. Passou 1 hora. Depois 2. Nada acima rea. O sol começou a pôr-se atrás da linha das árvores, lançando longas sombras sobre a clareira. David serviu-se de uma chávena de chá, com as mãos a tremerem o suficiente para entornar uma gota na madeira, quando ouviu o ruído baixo e ondulante de algo maciço a respirar nas proximidades. Saiu para o exterior. Ela estava lá. Mais perto agora. Não era apenas uma silhueta. Os olhos dela captavam a luz e refletiam-na com uma suavidade que lhe fazia doer o peito. A mesma orelha esquerda rasgada. A mesma cicatriz ao longo do ombro direito. Era ela. Ela soltou um suspiro baixo e deu um único passo em frente. David não se mexeu. A memória das regras passou-lhe pela cabeça. Não te aproximes. Não fazer movimentos bruscos. Não presumir reconhecimento. Mas ele ignorou-as todas. Pensei que tinhas morrido, disse ele, com a voz baixa e embargada. Pensei que te tinham levado e que nunca mais te veria. Suri moveu-se lentamente, com o tronco a estender-se em direção ao alpendre, varrendo suavemente o ar como se estivesse a tentar recordar o cheiro de algo meio esquecido. Parou mesmo à beira do último degrau. Depois baixou-se para um joelho. David já tinha visto elefantes fazerem isto antes, quando estavam a descansar, quando estavam a sofrer, quando estavam de luto. Mas isto não era nada disso. Isto parecia deliberado, respeitoso, como uma saudação. David afundou-se no degrau, com as mãos apoiadas nos joelhos, a olhar para o animal a que outrora chamara família. Ele não precisava de falar mais. Ela estava aqui. Isso bastava. De manhã, ela tinha desaparecido de novo. A floresta voltou à quietude. Sem rastros. Nenhum som. Mas as bananas continuavam a chegar, de poucos em poucos dias, sempre no mesmo sítio. E às vezes, novas. Mangas. Um cacho de folhas enrolado em raízes. Era como um ritual. Uma troca silenciosa. E David respondia da mesma forma. Deixou água numa bacia de cerâmica. Feixes de fruta dolce. E todas as noites, tocava música. As velhas canções de que ela se lembraria. Com o passar dos dias, ele notou outra coisa. A floresta tinha ficado mais silenciosa, mas não de uma forma morta.
mais como uma reverência. Minos vidos passavam por ali. Os pássaros ficavam parados por mais tempo. Até o vento se movia de forma diferente, como se a própria floresta estivesse a ouvir. Depois vieram os homens. David avistou-os pouco depois do meio-dia, 3 deles, vestidos com calças de caqui tácticas e botas demasiado limpas para a zona. Um deles trazia uma câmara com uma lente do tamanho de uma lata de café. Outro tinha uma espingarda, embora não a tivesse sacado. O terceiro tinha binóculos e uma expressão que dizia a David tudo o que ele precisava de saber. Ele foi ao encontro deles, com as mãos à vista, calmo mas firme. Vocês não são de cá. O homem com os binóculos acenou com a cabeça. Só estou a seguir uma pista. Sobre o quê? David perguntou, embora já soubesse. Houve um avistamento, disse o homem. Uma fêmea grande. Não marcada. Não foi encontrada. Ela não é sua, disse David. O homem sorriu educadamente. Se ela não está marcada, está desprotegida. Pode ser perigosa. Ela não é. Nunca o são, disse o homem, até o serem. David não os deixou entrar na propriedade. Ele percorreu o perímetro naquela noite, verificando a cerca, inspecionando os trilhos. Ele sabia do que eles estavam à procura. Não era um resgate. Não era conservação. Eles queriam um troféu, ou uma reivindicação, ou uma prova de que algum fantasma do passado ainda andava. Ele não os deixaria levá-la novamente. Naquela noite, ele deixou uma mensagem na clareira. Não eram palavras. Apenas um entalhe num pedaço plano de madeira, colocado onde ele sabia que ela o encontraria. Uma espiral, o sinal que eles usavam na reserva para significar vá, perigo, esconda-se. O mesmo que os guardas florestais deixavam uns para os outros quando as patrulhas davam errado. 2 dias se passaram. Nenhum rasto. Nada de bananas. Nada de suri. Ele disse a si mesmo que era melhor assim. Mas o silêncio era insuportável. Até o 6º dia. Pouco antes do amanhecer, abre a porta e encontra algo novo no alpendre. Não era fruta. Nem prendas. Um único e delicado objeto, um amuleto. Um laço de fio feito à mão com 3 pequenas contas de madeira e uma grande no centro, pintada de azul. Ele conhecia-o anos atrás, ele tinha feito um colar igualzinho para a guardiã de Suri no último dia dela na reserva. Algo para se lembrar dela. Ele não o tinha visto desde então. E agora estava aqui. A respiração de David ficou presa. Ela estava mais perto do que ele pensava. Ela estava a ver. E talvez não estivesse sozinha. David ficou a olhar para o amuleto durante muito tempo antes de o pegar. O fio estava gasto mas intacto. A tinta da grande conta azul estava lascada nas extremidades. Virou-o lentamente nas mãos, como se pudesse desaparecer se pestanejasse. A última vez que ele tinha visto aquele colar, ele estava amarrado no pulso de Kira, a jovem estagiária que tinha ajudado a cuidar de Suri de volta à saúde. Ela tinha apenas 18 anos na altura, cheia de fogo e desafio, sempre a cantarolar enquanto trabalhava, sempre a falar com os animais como se fossem velhos amigos. David tinha esculpido ele próprio aquelas contas, uma para cada um dos dias de sobrevivência da vitela durante a sua recuperação, e a azul no centro para os dias futuros, aqueles que Suri ainda não tinha vivido. Tinha sido um momento privado, quase cerimonial, um gesto de gratidão entre 2 pessoas que sabiam o que significava ver algo agarrar-se à vida quando tinha todas as razões para deixar ir. E agora, anos e continentes depois, tinha aparecido no seu alpendre. As implicações arrepiaram-no. Suri não o tinha apenas encontrado. Ela tinha levado algo com ela. Ou alguém lhe tinha devolvido. Isso significava memória. Objetivo. Viagem. Algo muito mais inteligente do que vaguear ao acaso. Significava que alguém se lembrava. David percorreu o perímetro do seu terreno 2 vezes nesse dia, mais devagar do que o habitual, à procura de rastros, sinais, perturbações. Nada de óbvio, nenhum ramo partido, nenhuma pegada grande. Tinha chovido no dia anterior, e quaisquer marcas tinham sido lavadas. Mesmo assim, sentiu-se observado. Não de uma forma assustadora, não como uma presa a ser perseguida, mas como se estivesse numa sala onde alguém tivesse acabado de sair. O calor permanecia. O silêncio tinha forma. Nessa noite, não pôs música a tocar. Em vez disso, apagou a luz do alpendre e sentou-se na escuridão total, com o velho altifalante no colo e o amuleto na mão.
O vento movia-se suavemente por entre as árvores, mas nada mais se mexia. Ficou acordado até o amanhecer. Quando saiu na manhã seguinte, tinha aparecido outro objeto. Desta vez, uma tira de pano, vermelha e poeirenta, esfiapada nas pontas. Demorou alguns minutos a situar o objeto. Era dos antigos uniformes dos Rangers. Os que foram emitidos durante o seu último ano no terreno. Tinha sido parte da sua própria manga. Ele a rasgara durante o resgate da enchente, enrolando-a no tornozelo de Suri quando ela se enroscou em arame farpado perto da travessia do rio. Não estava limpo, mas tinha funcionado. Ele não via aquele pano há mais de 2 décadas. Ela tinha-o guardado. E agora ela estava a enviar-lhe pedaços do passado, símbolos, memórias, avisos. Ele percebeu que não era apenas uma comunicação. Era um rasto. David fez uma pequena mala, calçou as botas e dirigiu-se para a floresta antes do meio-dia. Não seguiu uma direção específica. Seguiu o instinto. As ligeiras curvas nas árvores, os pontos onde o musgo tinha sido ligeiramente esmagado, as quebras no mato baixo. Movia-se devagar, com firmeza, com cuidado. Durante horas, não viu nada. Depois, perto do anoitecer, encontrou um bosque. Circular, silencioso, rodeado de pedras e tocos velhos e carbonizados, não natural, não acidental. Tinha havido fogo aqui uma vez, talvez anos atrás, talvez décadas. No centro havia uma pilha de objetos, galhos, ossos, penas, cascas de árvores esculpidas com linhas e formas. Oferendas, talvez. Ou avisos. E entre eles, inconfundivelmente, havia outro colar feito à mão, mais novo, mais brilhante, com 5 contas, todas pintadas de ouro. Uma para cada um dos homens que tinham vindo procurar. David agachou-se ao lado da pilha. A mensagem era clara. Ela tinha-os visto. E lembrava-se do que os homens armados faziam à sua espécie. O ouro não era decoração. Era uma ameaça. Ou um voto. David levantou-se lentamente. Nessa noite, regressou à cabana, fechou os estores e trancou todas as portas. No dia seguinte, telefonou a um velho amigo. Ragil Patel não falava com David há 12 anos. Mas quando ele atendeu, soube imediatamente quem era. Pensei que tinhas morrido, disse Ragil sem amargura. Ainda não, respondeu David. Mas há algo que está vivo e que não devia estar. Ragil não precisava de ser convencido. Rastreador há mais de 30 anos, já tinha visto a sua cota parte de histórias de fantasmas com presas. David enviou-lhe uma fotografia do amuleto. Depois o tecido. Numa hora, Ragil tinha reservado um voo. Encontrarão-se à beira do velho trilho 3 dias depois, armados apenas com binóculos, máquinas fotográficas e 2 décadas de arrependimento partilhado. Ragil assobiou baixinho quando viu o bosque. Isto não é um acidente, disse ele. Ela está a mapear. David acenou com a cabeça. Acho que ela está a observá-los há mais tempo do que eles a ela. E nós? Ragil perguntou. Por que voltar agora? David olhou para as contas. Talvez ela não esteja apenas a lembrar-se. Talvez esteja a pedir ajuda. Eles montaram uma cortina naquela noite, um pequeno abrigo camuflado com câmaras de infravermelhos, observação sem isco, pouca luz, sem som. David sabia que Suri notaria imediatamente. Mas era esse o objetivo. Ele queria que ela soubesse que eles não estavam a esconder-se. Que aquilo era uma permissão, não uma vigilância. A floresta ficou quieta novamente. E então, movimento. Pouco depois da meia-noite, a câmara piscou. Uma forma. Massacre, lenta, deliberata. Entrou na moldura como nevoeiro, não a atravessar mas a fundir-se no limite da visibilidade. O seu tronco estendeu-se em direção à câmara. Ela não a destruiu. Nem sequer lhe tocou. Apenas olhou diretamente para a lente e ficou ali. 4 minutos. Depois virou-se e foi-se embora. Mas não sozinha. Uma forma mais pequena seguia atrás dela. O coração de David parou. Não era outro adulto. Era uma cria. Pequena, instável e inconfundivelmente dela. David repetiu a filmagem até a bateria acabar. De cada vez, o momento era o mesmo, como um peso atrás das costelas. O bezerro era real. Pequeno, mal tinha passado do desmame. Os seus movimentos eram desajeitados, mas cheios daquele instinto de sobrevivência do recém-nascido.
Mantinha-se perto de Suri, por vezes quase debaixo da sua barriga, aventurando-se apenas alguns passos à frente antes de recuar ao primeiro estalar de um ramo. Suri nunca o apressava. Movia-se como uma guardiã, com a sua estrutura maciça sempre entre a cria e o mundo. Ela não tinha voltado apenas para se lembrar. Tinha vindo para proteger. Ragil viu o vídeo ao seu lado em silêncio. Quando terminou, recostou-se na cadeira e ficou a olhar pela janela em direção às árvores. Ela tinha um bezerro, disse ele suavemente. Ela trouxe-o para aqui. Porque ela sabia que algo estava a acontecer, respondeu David. E agora sabemos do que é que ela tem medo. Ragil acenou com a cabeça sombriamente. Os homens. Os batedores. Eles não estavam aqui apenas por ela. Estavam aqui para interceptar. Um bezerro tão jovem vale uma fortuna para as pessoas erradas. David não respondeu. Já estava a tirar os mapas da gaveta da mesa, espalhando-os. Eles vão voltar, disse ele. Ela não o trouxe para cá para ficar para sempre. Ela trouxe-o para que eu soubesse. Para que eu pudesse ajudar. Eles planearam no escuro. Ragil tinha trazido equipamento, sensores de movimento, microfones de rádio, um drone com câmara suplente. David ainda tinha o terreno, o conhecimento de como o terreno se torcia, onde as árvores se partiam apenas o suficiente para escapar, onde velhos caminhos de exploração madeireira mergulhavam sob o cume. Ele marcou os sítios onde a cria estaria mais segura. Onde Suriasi sentiria menos encurralada. Eles não podiam forçá-la a entrar num santuário. Isso levaria semanas de licenças, sedativos, jaulas, transporte. E isso destruiria o vínculo. Só tinha uma opção: criar uma zona segura e mantê-la. Na manhã seguinte, começaram. Foi um trabalho lento e preciso: colocar linhas de marcadores de cheiro biodegradáveis com agentes calmantes, instalar emissores de ruído de baixa frequência que dissuadissem os predadores, mapear uma grelha de alarmes ativados por movimento que os alertassem silenciosamente para os intrusos. Não estavam a construir uma armadilha. Estavam a construir um amortecedor. Uma bolha de silêncio e segurança numa floresta que já não era neutra. David viu sinais deles novamente 2 dias depois. Pegadas de botas, frescas, perto do leito do rio. Uma embalagem de rebuçado. Pegada na lama, a sola com padrão de borracha tática. Ele e Ragil cobriram o rasto rapidamente, depois duplicaram os turnos. Nessa noite, ela voltou a aparecer. Suri não entrou na clareira. Parou mesmo à frente do perímetro do sensor de movimento e esperou. O bezerro pairava atrás das pernas dela, com as orelhas a tremer. David não se aproximou. Ficou à beira da cabana, com os braços soltos ao lado do corpo, e baixou ligeiramente a cabeça. Estás a salvo, disse ele. Estou a ver-vos. Vou ficar a ver. Ela fez um gesto de baixo reconhecimento. Depois virou-se e desapareceu mais uma vez. No final da semana, tudo tinha mudado. A imprensa tinha apanhado os rumores. Avistamento de elefante selvagem no noroeste do Pacífico, dizia uma manchete. Lendário guarda florestal protege manada de animais selvagens, perguntava outro. David não sabia como é que as histórias tinham sido divulgadas. Talvez os homens que vigiavam tivessem partilhado demasiado. Talvez alguém no santuário tivesse adivinhado e dito a coisa errada. De qualquer forma, a atenção era agora um risco. Ele e Ragil desligaram a transmissão por satélite, fecharam todas as ligações à tecnologia exterior e retiraram as câmaras. O que importava agora não eram as provas. Era a defesa. Depois veio o drone. Não era deles. Rápido. Silencioso. Pintado de preto mate. Uma manhã, umbiu através do dossel superior, cortando o silêncio em pedaços, e Suri não esperou para ver o que ele queria. Desapareceu tão profundamente na floresta que nem o David a conseguiu localizar. Durante 3 dias, ela não voltou. Então, a meio da 4ª noite, o alarme disparou. Movimento. Cume leste. 2 figuras. David e Ragil moveram-se rapidamente, silenciosamente, com as espingardas penduradas mas intocadas. Chegaram ao cume e agacharam-se na vegetação rasteira, observando. Os homens tinham lanternas, mas não eram desajeitados. Moviam-se como profissionais. Um deles ajoelhou-se perto de um monte de esterco e acenou para o outro. Estavam perto. Demasiado perto. David tomou uma decisão. Saiu.
Afastem-se, disse ele, com a voz afiada. Agora. Os homens congelaram. Um deles levantou ligeiramente as mãos. Só estou a olhar. Não estou a infringir nenhuma lei. Estão a seguir uma mãe e uma cria, rosnou David. Se voltarem a aproximar-se deles, não vou esperar pela lei. O segundo homem falou, com a voz calma. Eles não são seus, guarda florestal. Não, disse David. Também não são teus. Por um momento, ninguém se mexeu. Depois, o homem sorriu, com um ar de prazer. Tem cuidado, velhote. À noite, as coisas tornam-se perigosas aqui fora. David não hesitou. Eu sei. Partiram. Lentamente. Demasiado devagar. Mas não voltaram nessa noite. Quando David regressou à cabana, havia outra coisa no alpendre. Desta vez, não era fruta. Era uma pegada. Pressionada na lama. Pequena. Redonda. A do bezerro. Ele tinha vindo para a cabana. Tinha ficado ali, à espera. David sentou-se no degrau e sentiu no peito algo que não sentia há anos. Não era medo. Não era admiração. Responsabilidade. Ele não podia protegê-los para sempre. Mas podia fazer mais uma coisa. Podia desaparecer com eles. Ele olhou para Ragil na manhã seguinte e disse apenas 2 palavras. Vamos embora. Não anunciaram a sua partida. Não fizeram chamadas, não pediram licenças, não deixaram rastros digitais. Ragil limpou os discos, queimou os mapas e desativou os sensores de rasto. David fez uma mala leve, uma mochila pesada com 3 dias de comida, uma faca, filtros de água extra e o velho altifalante, ainda funcional, embora mal. Colocou-o cuidadosamente numa bolsa almofadada. Não porque o fossem usar, mas porque era importante. A memória de Suri tinha-a trazido de volta. O mínimo que ele podia fazer era honrar o som que outrora mantinha viva. O plano não era complicado. Dirigir-se para norte, através das planícies e dos trilhos do rio, para o corredor de vida selvagem coberto de vegetação que não via tráfego comercial há mais de 20 anos. A área foi oficialmente rotulada como terra inviável depois de um incêndio ter destruído a maior parte dos seus planos de desenvolvimento. Sem patrulhamento. Intacada. E, mais importante, inalcançável sem conhecer os pontos de entrada exatos, o que David conhecia. Ele tinha ajudado a mapear o local quando ainda era terra federal. Eles se mudaram antes do amanhecer. Suri encontrou-os na linha das árvores a oeste, silenciosa e pronta. O bezerro, mais pequeno do que David se lembrava, só joelhos e olhos a piscar, ficou junto às pernas dela, balançando ligeiramente a cada passo. David agachou-se, com as palmas das mãos para baixo, deixando o bezerro olhar para ele. Tu ainda não me conheces, murmurou. Mas a tua mãe conhece. Suri soltou um suspiro baixo. O bezerro imitou, depois virou-se e encostou-se ao lado dela. A mensagem era clara. Eles iriam segui-la. Por enquanto. Ragil liderou. David ficou para trás, vigiando a retaguarda. A cada poucos quilômetros, eles paravam para ouvir. Eles não estavam sozinhos. Algures nas árvores, outros também se moviam. Não eram da espécie de Suri. A outra espécie. Homens. Eles não precisavam de ser vistos para serem sentidos. A forma como os pássaros pararam de cantar. A forma como os esquilos congelavam nos ramos. A forma como o ar prendeu a respiração. O primeiro dia passou calmamente. Fizeram 15 quilômetros. Acamparam numa pequena clareira debaixo de uma saliência rochosa, onde o vento não os alcançava. Ragil não acendeu nenhuma fogueira. Apenas comida seca, um tapete de dormir e o velho hábito dos Rangers de dormir com botas. Suri ficou à beira das árvores, com os olhos a brilharem fracamente ao luar. Ela não dormia. David também não. No segundo dia, a chuva chegou. Não era forte, mas o suficiente para fazer com que cada passo fosse mais alto do que deveria. A lama agarrava-se às pernas da vitela. David teve de abrandar o ritmo. Suri ajustou-se a ele, dando a volta ao flanco e deixando seu corpo proteger o filho do vento. David observou a forma como ela se movia, não instintivamente, mas de forma inteligente. Strategicamente. Como se ela tivesse aprendido não só a sobreviver, mas a liderar. Nessa noite, ouviram o drone. Primeiro fraco, depois mais nítido, um zumbido silencioso que cortava o céu como um sussurro de ameaça.
Ragil atirou uma lona de camuflagem para cima do bezerro. David puxou Suri para debaixo de uma saliência. Não se mexeram. O drone passou uma vez. Depois outra vez. Depois, silêncio. Mas o estrago estava feito. Tinham sido encontrados. Amanhã vamos para oeste, disse David. Não há mais rastros. Raji franziu o sobreolho. Demasiado íngreme. E perdemos o rio. Perdemos a perseguição, respondeu David. Suri fez um chiureio, quase como um acordo. Na manhã seguinte, eles saíram do caminho traçado, diretamente para um terreno coberto de vegetação, trepadeiras grossas, espinhos, pedras escorregadias com musgo e memória. O caminho era brutal. O bezerro caiu 2 vezes. David teve de aguiar a volta de troncos caídos. As suas pernas gritavam. As suas costas ameaçavam revoltar-se. Mas eles continuaram a andar. E então, pouco antes do pôr do sol, viram-na. Uma vedação. Não era farpada. Não era de metal. De pedra. Velha, desgastada, meio engolida por raízes e terra. Os restos de um posto avançado esquecido, outrora usado por investigadores, depois abandonado. Para além dele, um vale mergulhado na neblina. Árvores mais altas que edifícios. Sem estradas. Nenhum sinal. Nenhum caminho para entrar, exceto o caminho por onde vieram. David passou primeiro. O bezerro seguiu. Suri fez uma pausa no limiar. Depois, roncou no fundo do peito e entrou. Montaram acampamento junto a uma lagoa, de água doce e intocada. Sem pegadas. Sem sinais. Finalmente, segurança. David observou Suri abaixar a tromba para a água e a beber profundamente. A cria salpicou ao seu lado, soltando uma trombeta estridente que fez com que as rãs se calassem. Por um momento, parecia uma alegria. Mas depois um som estalou por entre as árvores. Um tiro. Ragil levantou-se em segundos, com a espingarda desembainhada. Cume norte, disse ele. Não muito longe. David não hesitou. Pegou no altifalante que tinha no saco e ligou. Não estava alto. Apenas uma música. Uma melodia de blues suave e familiar, gasta e arranhada, a que ele costumava tocar para ela quando estava doente. Ele colocou-a no chão perto do trilho e virou-se para Suri. Vai, disse ele. Suri pestanaju. David apontou para oeste. Pega nele e vai. Ragil já estava em movimento, fazendo as malas, examinando os cumes. Outro tiro. Mais perto. Suri hesitou. Depois deu um passo em frente e tocou suavemente com a tromba no peito de David, apenas uma vez, e virou-se. O bezerro seguiu-a. Desapareceram no meio das árvores. David pegou na espingarda, virou-se para o cume norte e esperou. Não precisava de fugir ao perigo. Só precisava de ganhar tempo. David agachou-se atrás das raízes grossas de um pinheiro antigo, com os olhos a perscrutar o cume norte através da mira da sua espingarda. Ele não estava a tentar matar, ainda não. A arma era velha, o cano estava gasto, mas ele tinha limpado naquela manhã como se isso fosse importante. A música ainda tocava suavemente atrás dele, ondulando por entre as árvores como um fantasma de outro tempo. A mesma melodia que Suri ouvirá há 20 anos, num curral de reabilitação empoeirado, enquanto se agarrava à vida. Agora enchia o vale, uma espécie de despedida, ou talvez um aviso. Outro tiro soou, não apontado, não próximo, mas deliberado. Um sinal. Eles estavam a aproximar-se, tentando assustar o movimento. Conduzir os seus alvos para terreno aberto. Não eram amadores. Eram treinados, pacientes, o tipo de homens que sabiam como pegar algo vivo, ou destruí-la de forma limpa. David esperou. Ele conhecia esta terra melhor do que ninguém. Os padrões do vento, as linhas de cumeada, os pontos onde o som era transportado e onde morria. E ele sabia outra coisa também. Suri não iria correr para longe. Não sem saber que ele estava seguro. A cria segui-la-ia. Mas ela voltaria atrás. Porque era isso que ela fazia. O que ela sempre fez. Proteger. Um galho estalou 20 metros à frente. Depois outro. Vozes, baixas e cortadas. Inglesas, mas não locais. Curva norte, impressões digitais confirmadas. David respirou fundo. E entrou em contato com a vista.
Procuram alguma coisa, disse ele, com a espingarda baixa mas visível. Os dois homens viraram-se bruscamente, assustados com a sua súbita aparição. Um deles levantou a mão. Senhor, esta é uma terra protegida. Não, não é, interrompeu David. Foi desativada há 15 anos. Agora é uma terra esquecida. Estão a invadir. O segundo homem, mais alto, de barba escura, não respondeu. Os seus olhos estreitaram-se. Estamos a responder à vida selvagem. Não, não são, disse David. São caçadores furtivos com licença para mentir. Silêncio. Então, lentamente, o segundo homem baixou a mão para o lado do cinto, não para uma arma, mas para um sinalizador. David levantou um pouco mais a sua espingarda. Não faças isso. Eu não quero problemas, disse o homem. Já os encontraste, respondeu David. E então, algo inesperado, uma vibração profunda e baixa sob os seus pés. Fraca. Rítmica. Passada. A cabeça do segundo homem virou-se para trás. O que é isso? David não respondeu. Não precisava de o fazer. Suri apareceu da linha das árvores como um trovão em movimento, silencioso, maciço, imparável. Não estava a atacar. Não era imprudente. Apenas caminhava, com a força da memória e da raiva enrolada nos seus passos. As suas orelhas estavam abertas, os seus olhos fixos nos intrusos. Atrás dela, o bezerro seguia à distância, confuso mas alerta. Um dos homens deixou cair o foguete. O outro deu um passo atrás. Suri parou entre David e os caçadores furtivos, com a tromba levemente enrolada no ar, sentindo o cheiro deles, lembrando-se. Chama-os, sibilou o homem barbudo. Ela não é minha para chamar, disse David. Os homens recuaram. Depois viraram-se. E correram. David não os deteve. Deixou-os levar o medo com eles. Deixou-os contar a história. Suri virou-se para ele, com os olhos à procura. David baixou a espingarda. Ele está a salvo, disse ele. Conseguiste fazê-lo passar. Ela pestanejou uma vez. Depois fez algo que não fazia desde que era um bezerro. Ajoelhou-se. Ali mesmo, na floresta, em frente ao homem que outrora lhe arrancava espinhos dos pés e lhe tocava canções de embalar sob as estrelas do deserto, baixou o corpo em confiança e paz. E ficou assim durante quase 10 minutos. Eles não voltaram para a cabana. Não precisavam de o fazer. Ragil já tinha empacotado o que era importante e queimado o que não era. Não havia mais trilhos, nem mapas. Apenas a natureza selvagem. Liberdade. Nos 2 dias seguintes, David e Ragil seguiram com eles, não liderando, mas seguindo. O bezerro tinha ficado mais forte a cada passo, mais curioso, mais confiante. Suri deixava-o vaguear alguns passos à frente, mas nunca muito longe. Quando a névoa se erguia de manhã, ela levantava o tronco para testar o vento. Quando o luar atravessava a copa das árvores, ela cantarolava baixo e suave, como se cantasse para a própria terra. Chegaram à clareira do norte no 3º dia. Era um sítio de que David só se lembrava por rumores, uma bacia escondida, rodeada de rocha e velhos cedros, inacessível por estrada, não assinalada por satélite. E, de alguma forma, Suri também o conhecia. Ela caminhou até o centro, deu uma volta completa e ficou quieta. Era aqui que eles ficariam. Naquela noite, Ragil fez uma pequena fogueira. Não para aquecer. Para se despedir. David sentou-se à frente dele, com o velho altifalante no colo. Ele ligou a mesma música tocou, crepitando suavemente na escuridão. Suri não se aproximou, mas ficou suficientemente perto para que a música a alcançasse. O bezerro estava agora ao seu lado, enrolado contra o seu lado maciço. Seguro. Finalmente, verdadeiramente segura. David colocou o altifalante sobre uma pedra plana. Pôs-se de pé e afastou-se. O altifalante tocou muito depois de eles terem partido. A velha melodia de blues estalava pela clareira, seu som suavizado pelas folhas, pela grama dobrada e pelo tempo. Suri não se mexeu. Ficou parada como uma estátua, com a cabeça ligeiramente inclinada na direção do som. O bezerro se mexeu uma vez no sono, soltando uma pequena trombeta que mal quebrou a quietude. Quando a canção terminou, havia silêncio novamente. Não vazio. Cheio. Cheio de todos os passos que tinham trazido até aqui. Cada quilômetro. Cada ano.
Cada promessa. David não olhou para trás até que a colina se ergueu atrás deles. Do cume, a clareira lá embaixo parecia quase uma pintura, verde, dourada e imóvel. Ele sentiu o peso da tristeza a pressionar-lhe as costelas. Não era tristeza. Não era alegria. Apenas algo mais profundo. Aquela rara dor de ter feito algo certo e saber que não duraria para sempre, porque nada dura, mas era suficiente. Ragil quebrou o silêncio ao seu lado. Nós vamos marcar o caminho, disse ele, para o caso de eles quererem regressar. David acenou com a cabeça. Não falaram muito depois disso. Algumas despedidas são feitas em silêncio. Deixaram o vale antes do nascer do sol, as suas pegadas a desaparecerem com o orvalho da manhã. Ao meio-dia, eram fantasmas nas árvores. Ao anoitecer, desapareceram completamente do mapa. De volta à cabana, David achou o lugar demasiado pequeno. Demasiado silencioso. Mas não tocou em nada. Deixou as fotografias na prateleira. O altifalante, há muito silencioso, foi para o parapeito da janela virada para o bosque. O amuleto que Suri lhe devolvera, a conta azul no centro, usava-o ao pescoço. Os meses passam. Depois chegou uma carta. Não havia nome no envelope. Dentro havia uma fotografia. Uma foto aérea da clareira. Suri, de cabeça erguida. A cria, agora maior, ao seu lado. E algo mais. Atrás deles, pouco visível, havia uma terceira forma. Outro elefante. Mais jovem. Mais forte. Outro órfão, talvez. Ou talvez não. David ficou a olhar para ela durante muito tempo. Virou a fotografia. No verso, escrita numa língua mais antiga do que a tinta, estava uma única palavra. Encontrado. Nessa primavera, construiu um banco. Simples. De madeira. Virado para a floresta. Sentava-se lá muitas vezes. Por vezes a ler. Outras vezes não. Por vezes, observava o limite das árvores como se algo se pudesse mexer. Nunca esse marreia. Nunca mais. Mas uma vez, mesmo antes do anoitecer, jurou ter ouvido o som de pés pesados a mexerem-se nas folhas. Uma respiração que não era dele. E algures, no meio das árvores, um estrondo baixo, tão baixo que podia ser um trovão. Ou memória. Ou as duas coisas. Ele sorriu. Ficou de pé. E sussurrou ao vento, obrigado.